A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Quero falar para vocês que é a minha primeira vez que eu estou aqui no YouTube, então já aperta o sininho das notificações, já inscreve no canal para não perder nenhum vídeo meu. Quero falar para vocês também que os meus vídeos vai sair dia de sábado e dia de domingo, em nome de Jesus. Quero falar para vocês que eu vou trazer a palavra de Deus para os nossos corações, para a meditação dos irmãos. Então, vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, vamos orar e peço que os irmãos orem junto comigo, né? Senhor, meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, Senhor, que o Senhor venha me dar, Pai, entendimento e sabedoria, Pai, para trazer, Pai, a Tua palavra, Senhor, nessa tarde, Pai. Senhor, abençoa, Pai, essas pessoas que estão me assistindo, Pai, do outro lado. Não sei que horas, Senhor, elas vão assistir esse vídeo, Pai, mas que esses vídeos, Pai, venham chegar até elas, Pai. Pai, abençoa, Pai, a vida de cada uma delas, Pai. Ô, Senhor, me dá, Pai, entendimento e sabedoria, Pai, da Tua palavra. Pai, que não seja eu, Pai, falando através de mim, mas que venha ser o Teu Espírito falando através de mim, Senhor. Que o Senhor venha me abençoar, que o Senhor venha me dar entendimento e sabedoria, Pai, da Tua palavra. Amém, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, vamos abrir a palavra de Deus, que se encontra em Salmos 40 em diante, que fala assim a palavra de Deus nessa tarde maravilhosa. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para me ouvir, e ouviu o meu clamor. Amém, glória a Deus. E o que eu entendi nessa palavra foi que a gente tem que esperar. A gente tem que esperar com paciência no Senhor, para que Deus venha ouvir o nosso clamor e o nosso chamado. Meus irmãos, se a gente não buscar a Deus e não orar, não jejuar e não orar, não tem como Deus nos abençoar, não tem como Deus nos dar vitória. Por isso que nós temos que orar e buscar a presença de Deus, buscar a presença do Espírito Santo, para que Deus venha poder nos abençoar. Porque sem orar, sem jejuar, sem buscar a presença do Senhor, não tem como Ele nos dar vitória. Por isso que nós temos que orar e buscar a presença do Espírito Santo, para que Deus venha ouvir o nosso chamado, ouvir o nosso clamor. Nós temos que se humilhar aos pés do Senhor. Nós temos que se humilhar, buscar a presença do Espírito Santo de Deus. Porque sem isso não tem como eles nos abençoar. Não tem como Deus nos dar vitória assim. Por isso que nós temos que orar e fazer a vontade de Deus, fazer a vontade do Espírito Santo, ouvir a voz do Espírito Santo, para que Deus venha falar com a gente. E por isso que nós temos que esperar com paciência no Senhor. Por quê? Porque nós temos que esperar com a paciência do Senhor? Porque o tempo dele é perfeito e agradável. O tempo dele é perfeito e agradável. Ele age na hora certa e no momento certo. Não adianta a gente querer apressar as coisas. Porque se nós apressar as coisas, nós vamos se dar mal. Por isso que nós temos que orar e buscar o Espírito Santo nas nossas vidas. Porque sem oração, sem jejum e andar em santidade com o Espírito Santo. Mas nem todos querem andar na presença de Deus. Nem todos querem buscar a presença de Deus. Nem todos querem ir à casa do Senhor. Mas nós temos que pregar o Evangelho. Para aquelas pessoas que não acreditam no Senhor Jesus Cristo. Nós temos que orar para essas pessoas. Então, meus irmãos, por isso que nós temos que esperar no Senhor. Porque o tempo dele é tão perfeito e tão agradável nas nossas vidas. Porque se a gente não fizer isso, e o que Deus fez por nós, o que Deus fez naquela cruz, derramou seu sangue naquela cruz por nós.
por os meus pecados e pelos seus pecados. Não foi em vão. Não foi em vão o que ele fez por nós. E por mais que a gente faça isso tudo, ainda será pouco por o que ele fez por nós. Por isso que nós temos que buscar a presença do Espírito Santo. Tem que buscar a Deus. E quando nós fizer isso tudo, e quando nós buscar a Deus, na presença dele, buscar a Deus, fazer isso tudo, fazer da maneira que ele quer, aí sim ele vai nos abençoar. Aí sim ele nos vai dar vitória. Se a gente ouvir o Espírito Santo nas nossas vidas, a gente vai longe. Porque o que Deus tem para mim e para você é além do que nossos olhos vê. É além do que seus olhos vê. É além do que os meus olhos vê. O que Deus tem para nossas vidas é muito além. É muito além. Por isso que nós temos que buscar a Deus, porque o tempo está próximo. Deus nos está nos preparando para quando chegar a vinda de Deus, nós ir junto com Ele. Mas que pena que nem todos vão ir. Que pena que nem todos vão ir subir com o Pai para a eternidade. Por isso que nós temos que buscar a presença de Deus. E quando nós fizer isso tudo, buscar a presença de Deus, nós vai ter grandes vitórias nas nossas vidas. Nós vai ter grandes vitórias nas nossas vidas. Por isso que nós temos que buscar a santidade do Senhor Jesus Cristo. E quando nós fizer isso tudo, que Deus fala aqui nessa palavra, que quando nós fizer isso tudo, nós seremos abençoados pelo Senhor Jesus Cristo. Porque não é da nossa vontade, é da vontade dele, é da vontade do Pai. Por isso que nós temos que andar em santidade e buscar o Senhor. Porque e é isso. E é isso que Deus nos diz nessa tarde. Aí o povo fala, não, mas Deus mudou. Não, Deus não mudou, Deus continua sendo o mesmo. Deus continua sendo o mesmo. O mesmo Deus que agiu lá em Moisés é o mesmo Deus daqui. Só basta a gente querer a presença de Deus e buscar. Nós temos que se humilhar na presença de Deus. E quando nós fizermos isso tudo, Deus nos abençoar e Deus ouvirá o nosso clamor. Deus ouvirá o nosso clamor. Porque se a gente não se humilhar nos pés do Senhor Jesus Cristo, não tem como nós ter vitória. Por isso que nós temos que orar e agradecer ao Senhor por tudo o que Ele fez nas nossas vidas. E quando nós fizermos isso tudo, ainda será pouco por o que Ele fez por nós. Será ainda pouco. E Deus não mudou, Ele continua sendo o mesmo. As pessoas que mudaram, Deus não mudou. Ele ainda continua sendo o mesmo, meus irmãos. Só basta a gente querer e buscar e se humilhar no Senhor Jesus Cristo. Só basta a gente se humilhar. E a gente terá vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. E é isso que a meditação da palavra de Deus fala com os irmãos. E assim eu já agradeço ao nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos orar e agradecer a Deus por tudo que Ele fez nas nossas vidas, né? E que Deus abençoe os irmãos. E muito obrigada por me ouvir, por ouvir essa palavra maravilhosa. Não sou pregadora, mas eu faço aquilo que Deus coloca no meu coração. E eu sei que cada dia e cada momento Deus vai me abençoar e vai me capacitar e vai me dar entendimento e sabedoria na palavra dele. Então, foi essa a minha palavra. Então, eu vou orar em nome do Senhor Jesus Cristo. E amém. Senhor, meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, muito obrigada, Senhor, por essa palavra maravilhosa que o Senhor colocou, Pai, no meu coração. Abençoa, Pai, os seus filhos, Pai, que estão aí, Pai, do outro lado. Abençoa a vida de cada um deles, Senhor.
Que o Senhor venha estender suas mãos santas e poderosas na vida de cada um deles, Senhor. Que eles tenham ouvido, Pai, a Tua palavra. Que essa palavra, Senhor, venha ficar, Pai, no meu coração e no coração deles, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E para não ficar só nas minhas palavras, eu vou louvar um hino para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E agora eu vou louvar um hino para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo e peço que os irmãos me ajudem, porque é para Deus. Glória a Deus. Tem dias que a angústia bate forte aí dentro do seu peito. Você tenta enxergar a solução e não vê jeito. Não entendo como foi que eu venci batalhas e dificuldades bem maiores você já venceu. Foram provas tão difíceis que hoje chego até dizer: não entendo como foi que eu venci. Olha o que Deus te diz nessa tarde. Na verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede entendimento, a razão para ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui pra te dizer: aleluia. Lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era amor de Deus, era amor de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era amor de Deus e vai ser sempre assim. Aleluia. Era amor de Deus e vai ser sempre assim. Glória a Deus. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede entendimento, a razão para ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe aqui pra te dizer: lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era amor de Deus, era amor de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era amor de Deus e vai ser sempre assim. Era amor de Deus e vai ser sempre assim. Na tristeza ou na alegria, era amor de Deus e vai ser sempre assim.
na tempestade ou na bonança. Era amor de Deus, era amor de Deus, contigo até o fim. Lembra quando estava por um fio pra desistir? Faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era amor de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era amor de Deus e vai ser sempre assim. Era amor de Deus, era amor de Deus, era amor de Deus e vai ser sempre assim. Aleluia, glória a Deus, era amor de Deus e vai ser sempre assim. Na tristeza ou na alegria, Ele sempre está com você. Não temas, não desista, porque Deus está contigo. Amém, glória a Deus. E assim eu agradeço em nome de Jesus.